Hoje em dia, a gente vive num mar de informação, né? Mas será que isso nos deixou mais sábios? Ou será que no meio de tanto dado, de tanta coisa, a gente acabou perdendo algo? Algo essencial no caminho? Pois é, essa pergunta do poeta T.S. Eliot é, na verdade, o ponto de partida do filósofo Edgar Morin, no livro A Cabeça Bem Feita. E o que ele diz é basicamente um alerta para todos nós, sabe? Ele fala de uma crise bem séria na nossa forma de pensar e de aprender. A gente está se afogando em informação, mas, ao mesmo tempo, está cada vez mais difícil conectar os pontos e entender de verdade o que está acontecendo no mundo. E para o Morin, o grande desafio é que o nosso sistema de ensino, bom, ele nos deixou meio que despreparados para a realidade. Existe um buraco, um abismo mesmo, que só aumenta entre a complexidade dos problemas que a gente enfrenta e a nossa capacidade de pensar sobre eles. E aqui, ó, tá o centro da questão. O conhecimento foi todo fatiado. Na escola, a gente aprende biologia, depois história, depois matemática, como se fossem um monte de caixinhas separadas que nunca se conversam. E essa fragmentação toda acaba criando uma espécie de cegueira. E as consequências disso, nossa, são gigantescas. Porque quando cada um só consegue enxergar o seu próprio quadradinho, a sua especialidade, os grandes problemas que são sempre globais, sempre multidimensionais, eles simplesmente somem do nosso radar. A gente perde a capacidade de ver o todo, de entender como as coisas estão, na verdade, todas amarradas, sabe? Como diz o Moren, uma inteligência que só sabe separar as coisas se torna irresponsável. E agora vem uma distinção que é muito interessante, que o Morin pega lá do ensaísta Montaigne. Existe a cabeça bem cheia, que é basicamente um depósito de informações, um acúmulo de fatos soltos sem conexão nenhuma. É o resultado óbvio dessa educação toda fragmentada que a gente falou. Mas o objetivo, claro, deveria ser outro. Tá, então, qual seria a alternativa para essa mente que parece mais um arquivo gigante de informações que não se conectam? Essa frase do Montaigne é tipo o lema da coisa toda. O objetivo da educação não deveria ser só acumular mais e mais saber, mas sim desenvolver um novo tipo de aptidão, a de organizar o pensamento, de criar uma estrutura que dê sentido àquilo que a gente aprende. Então, a grande sacada é esta. Uma cabeça bem feita não se mede pela quantidade de informação que ela guarda, mas sim pela capacidade de organizar esse conhecimento. É a habilidade de colocar as coisas em contexto, de criar pontes, de formular e resolver problemas de um jeito criativo, ligando as diferentes áreas do saber. E essa citação do Pascal, olha, ela resume a ideia de um jeito brilhante. É um caminho de mão dupla. Entende? Não dá para entender o oceano sem entender a gota d'água. E também não dá para entender a gota d'água sem ter a menor noção do oceano de que ela faz parte. A parte e o todo, um ilumina o outro. Ok, para construir esse tipo de mente, o primeiro passo é óbvio. A gente precisa começar a derrubar esses muros artificiais que foram criados entre as diferentes formas de conhecimento. O Morin diz que é urgente acabar com esse divórcio histórico entre a cultura das ciências e a cultura das humanidades. Pensa só, a ciência, sem uma reflexão sobre o que é ser humano, pode se tornar cega. E as humanidades, se ignorarem as descobertas da ciência sobre o universo e a vida, bom, elas ficam meio vazias, né? Elas precisam desesperadamente conversar. E o mais legal é que a própria ciência já está mostrando o caminho. Áreas como a cosmologia, a ecologia ou as ciências da Terra já nasceram com essa vocação para conectar tudo. Elas nos forçam a pensar em sistemas, em interações, em como o micro e o macro estão ligados numa dança constante. E do outro lado, as humanidades, nossa, elas são simplesmente insubstituíveis. Um romance do Dostoiévski, um poema do Drummond, eles nos ensinam sobre a complexidade da alma humana, sobre as nossas contradições, paixões, angústias, de um jeito que nenhuma fórmula matemática jamais conseguiria. São verdadeiras escolas da vida. E no fim das contas, o grande objetivo dessa reforma do pensamento não é dar pra gente um monte de certezas absolutas. É justamente o contrário. É nos preparar para navegar num oceano de incertezas que, convenhamos, é o mundo real. A gente precisa aceitar que a história já nos mostrou. Não existe um caminho reto, garantido para um futuro melhor. A jornada humana é caótica, é imprevisível, cheia de desvios e surpresas. Aquela ideia de que o progresso é uma lei da história, bom, essa ideia já era.
É por isso que é tão importante entender o que o Mohan chama de ecologia da ação. Nenhuma ação acontece no vácuo. A partir do momento que a gente faz alguma coisa no mundo, essa ação começa a interagir com 1000 outros fatores. E o resultado final quase nunca é aquele que a gente planejou. Às vezes, a ação pode até se virar contra quem a praticou. É exatamente por isso que precisamos aprender a pensar em termos de estratégia e não de programa. Um programa é tipo uma receita de bolo, sabe? Uma sequência rígida de passos que só funciona se nada mudar no meio do caminho. Já a estratégia é como navegar num barco durante uma tempestade. Ela tem um objetivo, mas está o tempo todo pronta para o inesperado, para corrigir o curso, para se adaptar. A vida exige estratégia. E essa forma mais complexa de pensar muda até mesmo o nosso senso de identidade, de pertencimento. Começa com a cidadania nacional, entendendo que uma nação não é uma coisa só, mas sim um mosaico de culturas, de histórias, de destinos que se entrelaçam. Depois, essa consciência vai se expandindo. A gente começa a perceber que faz parte de um destino continental maior, de uma comunidade como a América Latina ou a Europa, que está unida por laços históricos e por desafios em comum. E o passo final, e talvez o mais importante de todos hoje em dia, é a gente se reconhecer como cidadãos da terra-pátria. Diante de crises globais como a ecológica, ou a gente entende que partilhamos um destino comum neste pequeno planeta, ou talvez a gente nem tenha destino algum. Então, a pergunta que fica no ar, a provocação final, é esta. O jeito como a gente aprende, como a gente trabalha, como a gente se informa, está nos ajudando a acumular pedaços de conhecimento ou a construir uma compreensão realmente conectada do mundo? E esse não é um desafio só para a escola, não. É um convite para cada um de nós a reformar o próprio pensamento.